Bruno. Boa noite a todos. A palavra é sua. Eu vou compartilhar, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, sem problemas. Então, vamos lá. Antes de mais nada, boa noite a todos e obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Compartilhar. Isso. Pronto. Bom, amigos, boa noite a todos. É uma tarefa difícil falar sobre solidão. Então, nós fizemos uma pesquisa aí grande sobre o assunto. Aqui nós temos a bibliografia. Depois, quem tiver mais interesses, eu posso indicar outros livros. Esse é só para nós entendermos um pouquinho da questão da solidão. Acho que a primeira questão, né, para nós, a solidão é um sentimento. Sentimento é difícil definir solidão, difícil entender solidão. Então, hoje nós vamos procurar trazer algumas questões importantes sobre o assunto para que possa nos auxiliar a lidar com um sentimento que não é facinho, é um sentimento difícil. E então nós vamos assim, é muito comum as pessoas confundirem a solidão com outro tipo de situação. É muito comum. Geralmente as pessoas imaginam que solidão é estar só, é viver sozinho, não ter companhia. E não é exatamente assim. A solidão não significa a pessoa estar só, a pessoa não ter companhia. As pessoas que sentem solidão podem senti-la tendo um grande número de amigos, tendo uma família enorme, estarem rodeadas de muitas pessoas. E tem sentimento de solidão, ou um estado de solidão. Alguns autores trabalham a solidão, dizendo que existem vários tipos de solidão. Então, nós não vamos trabalhar os vários tipos de solidão. Nós vamos trabalhar a base, né, o conceito e a base da solidão, aquela solidão que traz sofrimento, aquela solidão que dá trabalho para nós, aquela solidão que ela acaba sendo um obstáculo, né, para nós viver, para a nossa vida, para o nosso crescimento. É uma solidão que, às vezes, paralisa um pouquinho a nossa vida. Porque alguns autores eles falam de uma solidão que não traz sofrimento. Eu não sei se nós poderíamos chamar de solidão, mas seria, na verdade, o que o Chico Xavier chama de uma quietude íntima, que é quando nós sentimos uma necessidade de recolhimento, de silenciar e voltar para dentro de nós próprios para nos entendermos. Então, alguns autores chamam de solidão também, mas não vamos falar desta solidão, só vamos pontuar que ela existe, para que nós não falamos, eu falo de solidão só de sofrimento, só de dor. Não, tem a solidão que é o recolhimento para o crescimento nosso. Mas essa, como não traz dor, como não traz sofrimento, nós não iremos abordá-la, porque qual é o nosso objetivo? É nós encontrarmos meios de lidar com a solidão. Acho que essa é a nossa grande questão. Então, o que nós iremos trabalhar? O que é solidão? Qual é a causa, né, ou as causas da solidão? E como superar, né, os caminhos de superação para a solidão. Nós vamos dar uma pincelada no assunto, porque ele é muito extenso.
Então, nós vamos tentar trazer algumas informações que possam nos auxiliar a entender este sentimento, né? Que, para quem tem, é difícil, é difícil. Então, a solidão, ela sempre irá acontecer, ou um estado de solidão, ou um sentimento de solidão, ele irá acontecer, ela surge, né, sempre que existe um distanciamento de nós em relação a nós próprios. É quando existe quando nós rompemos com nós próprios, com os nossos próprios sentimentos, com a nossa natureza íntima, com a nossa natureza divina. É como se nós desconectássemos com a nossa realidade interior e com a nossa grandeza. Então, existem várias maneiras de nós falarmos o que é esta solidão. Podemos falar, estar longe de si mesmo, da própria essência, né? É quando nós estamos distanciados do que nós realmente somos. Engraçado que algumas pessoas dizem, quando tem o sentimento de solidão, a sensação que a pessoa tem é que falta alguma coisa. Sente que aí seriam as consequências desse estado de solidão, desse sentimento de solidão. A consequência desse distanciamento de nós com nós próprios, com aquilo que nós somos verdadeiramente, com aquilo que nós somos como pessoas, no mais íntimo de nós próprios. Então, às vezes, a pessoa sente falta de água. Então, as pessoas até reclamam, nossa, falta algo na minha vida. E a sensação que as pessoas têm é que falta água ou falta alguém. E aí, lógico, aí a psicologia e a própria doutrina espírita vai trazendo uma série de informações para nós, de dizer, na verdade, não é algo que falta, não é ninguém que falta quando temos um sentimento de solidão. O que falta a falta que nós sentimos é de nós próprios. Então, quando nós temos um sentimento de solidão, não é nada, ninguém que possa ocupar esta falta, a não ser nós próprios. Nós somos os únicos que podemos ocupar esta falta que nós sentimos, porque é a falta de nós próprios, por conta desse distanciamento. Então, quais as consequências quando nós estamos num estado de solidão? Tristeza, aquela tristeza constante, aquela questão de que falta alguma coisa, um vazio. E quando nós temos um vazio interno, o que acontece? As pessoas acabam fazendo escolhas muito infelizes porque elas buscam preencher este vazio. E não há nada que possa preencher esse vazio. Só que as pessoas, nós, né, entendemos que alguma coisa pode preencher esse vazio, alguma coisa de fora, alguma coisa externa pode preencher este vazio. Por isso que se faz algumas escolhas muito infelizes, onde as pessoas abrem mão de si mesmo em busca de uma aprovação de fora para fora, né? Pode acontecer um desprazer, um desgosto de estar consigo mesmo. Quantas vezes nós já ouvimos a pessoa falar, nossa, eu não gosto de estar comigo. Foge de si mesmo. A pessoa faz qualquer coisa para não estar sozinha. Olha que coisa interessante, né? Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas, e não é ficar sozinha, é ficar consigo mesmo. Essa é uma das consequências desse sentimento de solidão. É uma fuga de si mesmo, né? Pode acontecer um sentimento de inferioridade, uma sensação, sabe, aquela insatisfação constante, uma certa fragilidade, aquela sensação de que é insuficiente para a vida, não se sente bom o suficiente, né, em nada do que faz. Então, fica buscando no outro, buscando fora de si mesmo essa satisfação, ser suficiente através do outro. Pode também, às vezes, fechar-se na própria dor. Fica
fecha-se na própria mágoa, fecha-se no próprio ressentimento. E aí tem uma série de outras consequências, porque cada um também tem a maneira de sentir essa solidão, o quanto que esse sentimento vai afetando cada pessoa. Engraçado que eu fiquei pensando que, conforme nós vamos descrevendo, né, o que é solidão e quais são as consequências, é muito comum, né, que nós comecemos a nos encaixar nessas definições, nesses sentimentos, né? Então, vamos com calma, gente. Nem sempre sentir uma insatisfação é solidão. Isso que vale a pena nós entendermos isso, né? Não é o conjunto de sensações, de consequências, de sentimentos que vai dar esse significado, essa questão do que, de fato, é a solidão. Então, vamos com calma para nós não ficarmos nos encaixando em tudo o que se fala do que é a solidão. Então, as consequências. Aí nós falamos assim, nossa senhora, mas atrapalha a vida o sentimento de solidão. Só com isso daqui, tristeza, vazio, desprazer, a pessoa não quer estar consigo mesma, não consegue ver valor em si. Então, é um sentimento dolorido. E aí nós ficamos pensando, mas a grande questão da solidão não é só nós definirmos e falarmos as consequências. A grande questão é como que nós podemos superar esse estado de solidão. É a coisa mais importante para nós. Como é que nós podemos superar? Existem caminhos de superação? Aliás, vamos voltar um pouquinho antes dos caminhos, mas vamos dizer o seguinte, é claro que existem causas, né? Existem as causas do estado de solidão. E tem uma palavrinha só que nós diríamos que é a causa básica do sentimento de solidão, é o desamor. Falta de amor a si mesmo, a grande causa do sentimento de solidão. É quando nós não aceitamos a nós próprios, quando nós não aceitamos a nossa própria realidade. Geralmente nós temos, uma boa parte das pessoas tem um auto-julgamento, uma autocrítica muito severa, muito rígida, muito inflexível, não aceita falhas, erros, imperfeições, né? Porque tem um padrão ali de comportamento, de conduta, que deseja alcançar, então não aceita, não consegue se ver com valor. Por quê? Porque tem uma forma de se ver de muito julgamento, de muita autocrítica, né? E quando nós tentamos nos ajustar aos padrões sociais, né, negando a nossa própria natureza, é quando nós temos um medo de rejeição, né? E uma das grandes causas, né, desse desamor é quando nós temos aquelas idealizações. Né? Idealização é como é que eu acho que eu tenho que ser para atender a algum padrão, por exemplo. É a idealização, né? Então, quando nós temos muitas idealizações, que é o que é que eu acho que eu tenho que ser, ou como que eu acho que eu tenho que ser, né, nós distorcemos a nossa própria imagem para nos parecer com uma imagem idealizada de como é que nós deveríamos ser para sermos amados, sermos aprovados, sermos queridos, sermos, né, famosos. Então, mas a palavrinha básica, né, é desamor. E é este desamor que provoca, né, o distanciamento que nós fazemos de nós próprios é por conta deste desamor. Nós não conseguimos olhar para nós próprios com prazer, com satisfação, com valorização e com amor. Então, acabamos, né, tendo todo esse desamor, essa não aceitação de como nós somos, como nós estamos, da nossa própria natureza. Mas é um sentimento, isso é sério, viu? Não é uma coisa simples, é sério isso, é muito sério. E olha, muitas vezes nós imaginamos, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa tem uma autoestima fabulosa, né? Mas lá no fundinho, não é bem assim. É só uma aparência.
Porque lá no fundinho, como é que a pessoa está com ela mesma? Então, é muito comum a maior parte de nós ter os sentimentos de desamor. Não é uma coisa assim tão, né, tão incomum. É mais comum do que nós podemos imaginar, e é mais comum do que nós podemos imaginar pessoas que têm solidão, que sentem solidão. Então, como é que nós podemos resolver essa questão? Como é que nós podemos vencer o desamor? Como é que nós podemos aceitar a nós próprios? Quais os caminhos que nós temos para conquistar, para conseguir chegar? Então, antes de nós pensarmos nos caminhos para a superação, acho que nós precisamos fazer algumas perguntinhas para nós próprios. O que é que nós sentimos sobre nós? Aí tem que ser, sabe aquela perguntinha com resposta verdadeira? Nós não temos medo de fazer esta pergunta, de responder esta pergunta. O que sentimos sobre nós? Qual a relação afetiva que nós temos com nós próprios? Como é que nós nos vemos? Qual a imagem que nós temos de nós? Isso aí é sem ninguém, é eu comigo. Nós com nós próprios. Como se a gente fosse lá no espelho e olhasse para nós próprios no espelho. E conversássemos com nós próprios lá no espelho. Mas aí não pode ter muita crítica aí é para fazer a pergunta. É para tentar entender quais são os nossos sentimentos em relação a nós próprios. Como é que nós temos nos tratado? Qual a forma? Que forma nós tratamos a nós próprios? Por que todas essas perguntas? Para que nós possamos buscar as raízes do desamor. Porque os caminhos da superação é nós encontrarmos as raízes do desamor. E aí precisamos ter essa sinceridade, essa franqueza com nós próprios. Sabe que a doutrina espírita, ela já tem os caminhos para a superação. Nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bonitinho. Quais são os caminhos para a superação? 3. Mas esses 3 estão interligados. Um está relacionado com o outro. Nós já ouvimos falar de todos eles, muitas vezes. Amar a si mesmo é o autoamor. Conhece-te a ti mesmo é o autoconhecimento. E quem são os espíritos? Quem somos nós? É a autodescoberta. Você fala, nossa, mas isso é muita coisa. É bastante. Mas está ao nosso alcance, que é isso que é importante. Porque quando nós falamos assim, temos muitos caminhos para a superação, a sensação que às vezes algumas pessoas têm, falam assim, nossa, mas que trabalho, será que eu consigo? Conseguimos todos nós, só precisamos estar abertos para trilhar estes caminhos. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né, para nós sabermos o que é o autoamor. Aí não tem ordem de qual é mais importante, todos eles, porque um leva ao outro. O autoamor acontece em função do autoconhecimento, o autoconhecimento acontece em função da autodescoberta, a autodescoberta leva ao autoamor, então estão todos muito ligados. Então, o que é o autoamor? É olhar-se com amor. Nós conseguimos nos respeitar, nós conseguimos nos aceitar, aprender a escutar os nossos sentimentos verdadeiros, não nos escondermos de nós próprios, não esconder os nossos sentimentos. Quem é que nós somos? Não nos esconder de quem nós somos. Assumir quem nós somos e ter o prazer de estar com nós próprios. Ter satisfação da nossa própria companhia. Nossa, será que é difícil? Pode ser difícil, dependendo de como é que nós enxergamos a nós próprios. Resgatar a si mesmo. É engraçado que nós sempre imaginamos que existem condicionais para as pessoas nos amarem, ou para nós nos amarmos.
Engraçado que Deus, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não nos ama, ou ele não irá nos amar quando nós nos tornarmos perfeitos, ou quando formos anjos, entre aspas. Deus não espera nós sermos perfeitos para nos amar. Ele nos ama do jeito que somos. Exatamente de como somos e como estamos. Como somos, ele sabe. Como estamos, ele também sabe. Então, o amor dele é incondicional. Mas o nosso é condicional. Porque nós colocamos condicionamentos para nos amar. Eu só vou me amar quando eu for perfeita, quando eu não tiver falhas, quando eu for isso, quando eu for aquilo. Nós vamos colocando uma série de condições para nós nos amarmos e amarmos o outro também. Né? Eu vou amar aquela pessoa quando ela mudar. Deus não coloca nenhum condicionamento para nos amar. Então, vamos, né, ficar alerta com essa questão. Né? Essa possibilidade de nos amar do jeito que nós estamos. Reconhecer a nossa condição de seres divinos, isso é básico. Porque, às vezes, nós nos reconhecemos como seres inferiores. A nossa condição é ser divino. A nossa condição é anjos, entre aspas. As nossas asas não estão muito grandes, mas nós somos anjos, ou seres divinos. E que o maior ato de amor que nós podemos ter com nós próprios, o que é? É nós assumirmos a tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. Por que é o maior ato de amor? Porque é reconhecer quem nós somos. É reconhecer o nosso valor. É conseguir enxergar essa luz. Então, este é o grande ato de amor nosso, é nós conseguirmos e despertar os nossos potenciais e fazer brilhar a nossa luz. Isso é o auto-amor. Autoconhecimento, o que é? É a nossa possibilidade de olhar para dentro de nós mesmos e conhecer o nosso mundo interior. Capacidade de perceber tudo o que nós necessitamos para nós nos transformarmos. Nós conseguimos enxergar as imperfeições e não nos incomodarmos com elas, com as limitações. É podermos enxergar e ir em busca do que é necessário para nós transformarmos estas imperfeições. Isso é autoconhecimento. É poder olhar para nós sem aquele medo. É olhar e falar assim, opa, deixa eu me enxergar de verdade, né? E tirar um pouco as armadilhas, as defesas, para nós podermos olhar para nós. Porque se nós não conseguimos olhar para nós próprios e enxergarmos o que é necessário mudar, nós não mudamos. Porque daí nós negamos, nós nos escondemos de nós próprios e aí não conseguimos fazer, né, esse trabalho de autodescoberta, de autoconhecimento. Né? Então, e outra coisa, autoconhecimento é perceber, não é só as limitações, os pontos vulneráveis, o que é necessário transformar, é perceber os potenciais, a grandeza que tem dentro de nós. É a possibilidade de nós criarmos novas percepções e imagem de nós próprios, descobrindo os nossos valores. Não é só enxergar defeito. Por isso que um julgamento, uma autocrítica muito severa, né, muito excessiva, atrapalha muito a nós próprios. Né? Atrapalha. Isso não quer dizer que nós não iremos olhar para nós e verificar o que é necessário, o que está vulnerável, o que está frágil e que precisa de transformações e de mudanças. É nós podermos ampliar a nossa consciência sobre os nossos potenciais adormecidos. E podemos fazer com que nós sejamos aquilo que nós somos na essência. É o famoso despertar, florescer e dar frutos. E uma outra coisa importante dessa questão do autoconhecimento, que é perceber a importância de nós estarmos com nós próprios. Então, o autoconhecimento é quando nós conseguimos enxergar melhor a nós próprios, nós temos a possibilidade de ter satisfação e prazer de estarmos com nós próprios.
ficarmos felizes com as nossas realizações, nós vibrarmos pelas nossas conquistas. Esses são os resultados do autoconhecimento. E outra coisa que é importante no autoconhecimento é nós podermos restabelecer o vínculo com a natureza íntima, essencial, que foi rompido quando nós temos aquele distanciamento do sentimento de solidão. Tem uma ruptura. Então, a autodescoberta, o autoconhecimento, é nós restabelecermos esta conexão, esta ligação com o nosso eu divino, com a nossa natureza íntima, com o que nós somos na essência. E vamos passar agora para a autodescoberta. Nós temos o capítulo do Livro dos Espíritos, que fala quem são os espíritos, né? Vamos lá, a autodescoberta. É a possibilidade de nós podermos olhar a nós próprios como espíritos. Quem sou? Quem somos? A autodescoberta é a busca de si mesmo. É a busca desse espírito. Quem é esse espírito? É o ser inteligente da criação. Não é isso? O ser inteligente da criação foi criado por Deus para auxiliá-lo a cuidar da sua própria criação. Então, a autodescoberta é nós enxergarmos este ser inteligente que somos nós. E não é só enxergar, é nós irmos em busca de. Por isso que é necessário a autodescoberta, o autoconhecimento e o autoamor. Os três juntinhos. Então, sabe que Jesus, há muito tempo, ele fez um convite, né? Se nós pegarmos o Evangelho, segundo o Espiritismo, ou os ensinos de Jesus, todos eles são um convite. E o convite é para nós olharmos a nós próprios como espírito. Então, nós fazemos um convite. Que nós tenhamos uma jornada. Façamos uma jornada. Mas essa jornada é uma jornada de muitas viagens. Nenhuma jornada é uma viagem só. É uma jornada e que também não é necessário, nestas muitas viagens, nem tirar férias e nem fazer um ano sabático. Nós podemos fazer estas viagens todos os dias. Não precisamos nos afastar do nosso trabalho, dos nossos compromissos, das nossas atividades. É uma viagem para dentro de nós próprios. Mas para fazermos esta viagem, nós precisamos de algumas condições. A primeira delas, nós precisamos deixar as nossas armaduras de fora. Porque nós nos armamos demais em relação à vida, às pessoas, a nós próprios. Deixar as armaduras de lado, as defesas. E uma outra condição que é importante. O José Carlos de Luca, ele tem um livro, O Olho Mágico, é um livro que vale a pena ler, está na nossa bibliografia, vale a pena ler, porque ele fala de como que nós podemos olhar, mudar o nosso olhar. Então, ele fala uma coisa interessante, que nós precisamos limpar as nossas lentes. Quer dizer, limpar as lentes quer dizer a forma como nós enxergamos a nós próprios, a vida e os outros. E que, geralmente, as nossas lentes estão embaçadas. Se estão embaçadas, nós não enxergamos direito. Se estão embaçadas, nós podemos ficar equivocados daquilo que nós iremos enxergar. E que nós precisamos limpar estas lentes. E elas ficam embaçadas por conta de esse excesso de julgamento, excesso de autocrítica. E quando nós olhamos mais as aparências
e não a profundidade. Então, lentes embaçadas faz com que nós tenhamos muita rigidez e nós não enxerguemos o que é importante. Nós iremos pelas aparências. Então, nós pensamos assim, bom, nós precisamos de lentes limpas para que nós possamos enxergar além das aparências nesta viagem para dentro de nós próprios. É nós conseguirmos buscar a nós próprios, enxergar a nós próprios nesta viagem. Por isso que precisamos deixar algumas coisas de lado. Excesso de julgamento, idealizações, padrões de comportamento, e irmos desarmados. Não precisamos ter medo. Nós nunca estamos sozinhos nestas viagens. Nunca. E aí fiquei pensando, nós poderíamos aproveitar e pedir emprestado as lentes de Jesus. Porque Jesus, ele enxergava na sombra a luz. Ele enxergava onde aparentemente havia maldade, a bondade. Ele enxergava onde aparentemente existia feiura, a beleza. Então, ele enxergava além das aparências, porque as suas lentes são as lentes do amor, que consegue ver além, que consegue ver a profundidade. Porque Jesus, ele sempre nos viu como deuses. Jesus sempre disse, vós sois deuses. Jesus sempre viu em nós a luz. E nós vemos em nós uma chaminha insignificante, né? Mas ele sempre viu a luz. Ele sempre viu quem nós somos, lá no mais profundo de nós próprios. Então, aí está. Nós conseguirmos, né, nesta viagem, porque vamos pensar uma coisa, tudo que Deus criou tem como característica o bom, o belo e o perfeito. A bondade, a beleza e a perfeição. Não é diferente conosco. Por isso que as nossas lentes precisam estar limpas, para que nós possamos enxergar dentro de nós, encontrar dentro de nós esta bondade, esta beleza e esta perfeição. E conseguirmos despertar e trazer para fora de nós esse brilho que se fala tanto. Faça brilhar a sua luz. Que nada mais é desse encontro de nós com nós próprios, com esse ser divino, com esse ser inteligente criado para auxiliar Deus, para cuidar da criação. Olha a nossa tarefa, para que nós possamos florescer como seres divinos mesmo. Sabe, e aí às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas isso tudo é muito bonito, mas não é o que eu vejo. Mas aí, é claro, porque nós vemos as aparências. Por isso que nós precisamos, né, nos desarmar um pouquinho para encontrar a nós próprios, fazer essa conexão com o que há de melhor dentro de nós. Aí eu falei assim, nossa, mas isso é muito difícil, como é que eu vou fazer tudo isso? Né? Não dá para fazer. Mas não precisamos de tantas coisas. Muitas vezes nós imaginamos que essa viagem de autodescoberta, nós precisamos de coisas demais. Não precisamos, gente, sabe? Participar de um tratamento espiritual é um caminho? É. Nós refletindo sobre o que está acontecendo, nós podemos olhar para nós próprios. Existem muitos filmes interessantíssimos que fazem com que nós consigamos entender melhor a nós próprios. Existem muitas literaturas, leituras, conhecimentos que nos auxiliam a entender a nós próprios, a refletir sobre nós próprios. Né? Meditação, yoga, os conhecimentos da doutrina espírita, os ensinos de Jesus são todos instrumentos que nós podemos utilizar nesta viagem para dentro de nós. Então, é algo que está ao nosso alcance, algo possível.
para nós próprios. Porque quando nós conseguirmos esse encontro de nós com nós próprios, não cabe mais o estado de solidão. Não haverá vazio, porque nós estaremos completando a nós próprios. Nós estaremos nos sentindo inteiros e completos, sem faltas, apenas a necessidade da experiência e do desenvolvimento, que isso é natural, faz parte. Mas se ainda assim for muito difícil nós conseguirmos olhar para nós próprios e encontrarmos esta luz, né, ou darmos valor a nós próprios, nós pensamos no seguinte: vamos olhar Jesus. Vamos pensar em Jesus. Porque ele representa quem nós somos na essência. E o que nós podemos. É como se nós olhássemos para Jesus e sentíssemos. Jesus representa o que nós seremos no futuro. Mas não precisamos esperar o futuro. Vamos viajar para dentro de nós, em todas as oportunidades que nós tivermos. A doutrina espírita nos dá elementos riquíssimos para que nós possamos fazer este encontro de nós com nós próprios e ter a possibilidade de trazer para fora os nossos potenciais, os nossos melhores valores, essa bondade, beleza e perfeição que faz parte da nossa estrutura como espíritos. É isso. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado a gente, Malu. Sempre muito bom te ouvir. Obrigado pelo seu tempo, pelos seus estudos. Com certeza foi muito gratificante e vai acrescentar muito para a gente. É bom a gente depois ouvir novamente, porque vale muito a pena. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Bom, pessoal, para dar seguimento, então, né, a nossa parte 2, vamos dizer assim, não menos importante, porque a gente já vem sendo tratado, né, como assim a Conceição sempre lembra, nós vamos sendo tratados desde o momento das músicas até o momento da palestra, e aí vem as nossas vibrações. E eu queria, antes disso, dar as boas-vindas às pessoas que estão pela primeira vez. Hoje a gente tem bastante gente, então eu peguei aqui Enian, Denise, eu espero não errar seu sobrenome, viu, Denise? Denise Majeroski, não sei se assim se pronuncia, mas é bem difícil. Andressa Toscani, Rinaldo Gama, Denis Rinco, Marcela Lopes Freu, Ana Lopes Freu, Nilson Freu e Helena Miranda. Sejam todos bem-vindos. Espero que possam ser muito bem acolhidos pela espiritualidade. O Amor e Luz agradece muito a participação de vocês e espera que vocês possam estar aqui outras vezes com a gente. Às terças-feiras a gente tem a reunião de estudo do Livro dos Espíritos e também estão convidados a participar, serão muito bem-vindos. Então, eu queria pedir para todos agora fechar os olhos, repousar as mentes, os corações, para a gente iniciar as nossas vibrações. Aqueles que estão pela primeira vez, peço desculpas se tiver mais alguém pela primeira vez, que possa ser acolhido, que também possa ser amparado pela espiritualidade. E que vocês possam ir seguindo as vibrações conforme eu for lendo aqui. Então, vamos respirar bem fundo 3 vezes, profundamente, para acalmar nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. E assim, num grande círculo de luz, hoje nós estamos em 326 conexões, provavelmente aí 340 pessoas participando,
Então vai ser um grande círculo de luz. De mãos dadas, adentra nesse círculo o nosso Mestre Jesus. E nos ilumina ainda mais. E assim vibramos pelo planeta Terra, por sua atmosfera tensa, por esse momento que ainda estamos enfrentando, por locais que passam por guerras, por conflitos, pelas pessoas que vivem nas regiões afetadas, que elas possam ser amparadas, ter forças para passar por essas provações terrenas. Vibramos pelo nosso país, pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, por todos os governantes, inclusive pela sua saúde e pelos profissionais da ciência, para que encontrem o caminho do bem-estar para o povo e tenham sabedoria na condução das orientações à população. Vibramos por nossa cidade, pelo nosso bairro, por todas as casas espíritas físicas que estão presentes nessa reunião, para que recebam a proteção espiritual e para que seus atendidos continuem a receber a assistência espiritual. Vibramos pelas pessoas que já fazem parte deste grupo e que por alguma razão não puderam estar conosco na noite de hoje. Vibramos por todas as instituições que estão na mesa da Conceição, especialmente pelo Instituto Luz aos Cegos, seus dirigentes, seus profissionais e seus assistidos. Pelos nomes que estão na mesa da Conceição para irradiações, vibremos especialmente aos presentes pela primeira vez em nossa reunião, que hoje acolhemos com muito amor. Vibremos gratidão pelas bênçãos recebidas no decorrer da semana e continuemos vibrando por aqueles que ainda estão necessitando. Vibremos por todos os casos que estão na mesa da nossa Médio Conceição, casos de coronavírus, suspeitas, confirmados, e outros casos de saúde, adultos, jovens, crianças, casos físicos, mentais, emocionais, espirituais, profissionais ou relacionamentos em geral. Vibramos por preparações de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, cirurgias, consultas e exames. Vibramos por todos os profissionais da saúde, hospitais e unidades de saúde, desde recepção, limpeza, até todo o corpo clínico. Vibramos por todos aqueles que trabalham nos serviços essenciais, em especial nos serviços funerários. Todos aqueles que precisam sair de seus lares para ir trabalhar, todos os desempregados, que alivie a sensação de desespero, que possam ter uma luz, possam ter um amparo, possam ter uma assistência. E uma janela ou uma porta se abra. Vibramos por todos os moradores de rua, para proteção e assistência espiritual. Todas as crianças e pessoas desaparecidas, para que os familiares tenham uma notícia. Vibramos por todos os orfanatos,
lares de idosos, penitenciárias, clínicas psiquiátricas, para que tenham luz e amor em suas vidas. Vibramos pelos irmãos desencarnados, pelos nomes que constam na mesa da Médium Conceição, e vamos vibrar para que sejam acolhidos pela espiritualidade, e que seus familiares sejam confortados pelo nosso Mestre Jesus, pelo nosso Pai. Que todos os amigos também sejam confortados nesse momento de dor. Vibremos pelos animais de estimação que estiverem com algum problema de saúde. Eles também podem receber o tratamento espiritual. Vibremos por nossos espíritos protetores, espíritos encarregados de direcionar nossas vibrações, espíritos trabalhadores do amor e luz, que estão ao nosso lado, nos fortalecendo e nos inspirando e nos intuindo a cada dia. Ainda concentrados, vamos soltar as mãos do círculo de luz e vamos retornar em pensamento aos nossos lares. E vibremos pelos familiares e pessoas que vivem conosco. Vamos reservar alguns instantes para mentalizar nosso lar, envolvido em uma bolha de luz, de proteção espiritual, e cada um dos nossos familiares. Se nos recordarmos nesse momento de alguém que gostaríamos que recebesse nossas vibrações de amor e luz, vamos aproveitar esses instantes para direcionar nossas melhores vibrações. Vibremos com fé, foco, firmeza e amor. Por fim, vibremos por nós mesmos, vamos cuidar de nós, nos concentrar somente em nós, mentalizar Jesus, entrando pela porta principal do nosso lar, irradiando sua luz intensa, deixando sua paz profunda, abrindo seus braços e vindo em nossa direção e nos abraçando. Nesse abraço, Jesus nos acalma e entregamos nossos pedidos mais íntimos para Ele. Que possamos sentir Jesus perto de nós. Abracemos Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso amor. E nesse momento, vamos nos colocar na posição para receber o passe da espiritualidade. Vamos ficar sentados, com as mãos voltadas para cima, e na ausência da nossa Médium Conceição, conforme a orientação da espiritualidade, eu peço para que todos os trabalhadores, somente os trabalhadores do Núcleo Espírita Amor e Luz, voltem suas mãos em direção à tela e vamos auxiliar a espiritualidade a dar o passe em cada um dos presentes. Vamos nos manter em vibrações positivas para que a espiritualidade possa atuar em nós e na medicação das nossas águas. Vibremos com fé, com firmeza e com amor.
Vamos trazer as nossas mãos aos nossos corações, tratar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas incertezas, o nosso emocional. Vibremos amor, luz, firmeza. Graças a Deus. E assim, agradecemos a presença. Hoje não tivemos a palavra, mas com certeza os nossos mentores estão aqui presentes, Dr. Bezerra, irmão Mário e todas as suas equipes, nos auxiliando, nos amparando, nos confortando e nos fortalecendo, para que possamos seguir a nossa jornada, a nossa caminhada espiritual terrena. Agradecemos aos mentores presentes, ao Batuíra, por essa oportunidade de trabalho, de aprendizado. Agradecemos aos encarnados e desencarnados. Agradecemos a Deus, ao nosso irmão Jesus e à nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre nos protege, nos ampara e nos conforta em seu manto maternal. Que possamos seguir a nossa semana em paz, com muita luz, muita firmeza, acreditando de que tudo é para o nosso melhor, é para o nosso bem, mantendo a nossa fé, a nossa firmeza e a nossa serenidade. Com certeza, amanhã será muito melhor do que hoje. E para encerrar, eu queria convidar a Juliana, do Instituto Luz aos Cegos, para fazer a prece de encerramento. Ju, boa noite, a palavra é sua. Marcela, a Ju tá aí? Só ligar o microfone, por favor. Não? Bom, então, assim, façamos a oração que o nosso Mestre nos ensinou e Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes da luz, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite de sono, uma ótima semana, e que a semana que vem possamos estar aqui juntos mais uma vez. Obrigado, Malu, obrigado a presença de todos, e até a semana que vem.
Tchau, tchau.